Nós estamos olhando desde ontem, né? E a constatação é que o que existe aqui na CPI é menos do que já se divulgou através dos vazamentos ocorridos. Há pastas em branco, há arquivos que não abrem e há relatórios que não estão aqui. Por exemplo, o relatório que busquei sobre a relação da Delta com o poder público, que é o de número 135, não consta dos arquivos da CPI. O senhor acredita, quer dizer, a informação que o senhor tem é que essas são falhas ocasionadas por uma questão de armazenamento digital? Não é nada doloso, sim? Eu não posso fazer juízo de valor. É possível que sejam equívocos burocráticos, né? E falha técnica. Agora, nós precisamos corrigir isso. Nós precisamos de todas as informações. É preciso que a presidência da CPI tome as providências para que possamos ter todos os arquivos, todos os relatórios. São relatórios da Polícia Federal em branco? Eles mandaram em branco? São relatórios que, acessados, apresentam pastas em branco, sem informação alguma. E outros arquivos não abrem. E outros relatórios buscados não são encontrados, como esse a que me referi, sobre a relação promíscua da Delta com o poder público. Seria interessante, por exemplo, no caso da Delta, os parlamentares precisam saber o que estava acontecendo, as informações desses documentos. É a essência dessa CPI, porque a parte do crime organizado em Goiás, com a contravenção, a polícia aprofundou duas operações, aprofundaram investigações. E os fatos novos, remanescentes destas duas operações, são esses que ligam o poder público a empresas, tendo à frente a Delta, numa relação corrupta, com desvio de dinheiro público através do superfaturamento de obras. Portanto, este é o desafio que temos que enfrentar, investigar o que é real nessa relação do governo municipal, estadual e federal, com a Delta e as suas coadjuvantes. Falando em governo, ontem o delegado falou muito sobre o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, e cita, além das 200 e poucas conversas que tiveram, cita algumas particularmente, como a que ele ligou para dar parabéns para o Carlinhos Cachoeira. E já se fala em convocação. O que o senhor acha disso? O governador de Goiás tem que ser convocado, e ele próprio pediu. Ele tem que vir à CPI dar explicações. Mas não é só ele, existem outros dois governadores que estão no mesmo patamar de responsabilidade. Devem explicações à CPI e ao Brasil. É o governador de Brasília e o governador do Rio de Janeiro. Como fica a situação do deputado Lereia, que já apareceu em algumas gravações também, e ontem, segundo alguns parlamentares depois do depoimento, oficializou de vez o envolvimento dele com Cachoeira? Como que fica? Porque o deputado Sterpan Sessian se licenciou, o senador Demóstenes saiu do cargo, e o dele não aconteceu nada. Como que fica a situação dele? Eu defendo historicamente esta postura. Quando há denúncia com indícios sérios, deve haver o afastamento, até a conclusão das investigações. Se houver participação em delito, não volta mais. Se não houver, volta e será desagravado. Eu acho que esse é o comportamento que deve adotar o partido. Por que o partido não pressionou para ter alguma expulsão, por exemplo, do parlamentar? Eu não posso responder, né? E cabe à executiva nacional do partido dar essa resposta. Eu tenho defendido essa posição. Os que são citados, denunciados com indícios sérios de responsabilidade devem se afastar até a conclusão das investigações. O senhor vê isso, que são indícios fortes contra o deputado Lereia? Há indícios, sim, é claro. Todos nós estamos verificando que os indícios são consistentes. Então tem que haver afastamento, oportunidade de defesa, e se houver lisura de procedimentos comprovada, é evidente, volta e será desagravado. Senador, a venda da Delta, agora esse negócio, o senhor acha que atrapalha, interfere alguma coisa nas investigações, no trabalho da CPI? Não interfere, mas é uma negociata, é uma transação marcada pela imoralidade. Um grupo econômico que recebe vantagens do poder público, 16 bilhões há pouco tempo, com juros subsidiados, compra banco e agora compra uma empresa que está no epicentro de uma escandalosa
operação entre poder público e setor privado. O Ministério Público do Rio de Janeiro agiu muito bem ao pedir a investigação desta operação. Senador, em relação ao depoimento do Cachoeira avançando, ele vai vir e por questão de segurança ele não vai ficar, se sentar à mesa com os senhores ou nem na mesa da presidência. A CPI também não vai exigir que ele permaneça algemado, né? Ele vai ser tratado com a informação que eu tenho é que ele retirará as algemas ao ingressar no Senado, né? Chegará algemado até os portões do fundo, ingressará pela porta do fundo, aliás, deve ser assim mesmo, tem que ingressar pela porta do fundo e vai prestar o seu depoimento. Espero que fale, né? Tem muito a falar, deve falar, o silêncio não recomenda. Senador, se fosse possível fazer um balanço já da CPI, qual seria esse balanço dessa primeira semana de depoimentos e uma expectativa para a próxima semana? O balanço é que a CPI mantém o escândalo na ordem do dia, é importante por isso, e começa a propor transparência maior. Acho que o papel da CPI é conferir transparência. Por isso que nós estamos trabalhando para a revogação do segredo de justiça. O escândalo é de proporção elevada. Há fatos relevantes que justificam. O interesse público recomenda. Não há nenhuma razão para se manter segredo de justiça. E a CPI tem essa obrigação. Esta é uma tarefa da CPI, trabalhar para acabar com o segredo de justiça nesse escândalo. E convocou o presidente? Não. Aí é afrontar a Constituição, a legislação vigente, é uma afronta à instituição. O Procurador-Geral da República está cumprindo o seu dever, está dando respostas às questões suscitadas. Nós estamos investigando exatamente pessoas com foro privilegiado, porque o Procurador-Geral da República instaurou os procedimentos. Há aí desvio de foco, há uma tentativa de fragilizar a autoridade do procurador, que tem a responsabilidade de denunciar os criminosos que estão sendo investigados e tem a responsabilidade da advocacia de acusação no julgamento do mensalão. É esta a razão que leva alguns a afrontarem a figura do Procurador-Geral da República. E mais, alguns estão irritados não porque demorou, mas porque não arquivou. Gostariam que fosse arquivado. Nós estamos olhando desde ontem, né? E a constatação é que o que existe aqui na CPI é menos do que já se divulgou através dos vazamentos ocorridos. Há pastas em branco, há arquivos que não abrem e há relatórios que não estão aqui. Por exemplo, o relatório que busquei sobre a relação da Delta com o poder público, é o de número 135, não consta dos arquivos da CPI. O senhor acredita, quer dizer, a informação que o senhor tem é que essas são falhas ocasionadas por uma questão de armazenamento digital? Não é nada doloso, sim? Eu não posso fazer juízo de valor. É possível que sejam equívocos burocráticos, né? E falha técnica. Agora, nós precisamos corrigir isso. Nós precisamos de todas as informações. É preciso que a presidência da CPI tome as providências para que possamos ter todos os arquivos, todos os relatórios. São relatórios da Polícia Federal em branco? Eles mandaram em branco? São relatórios que, acessados, apresentam pastas em branco, sem informação alguma. E outros arquivos não abrem. E outros relatórios buscados não são encontrados, como este a que me referi, sobre a relação promíscua da Delta com o poder público. E seria interessante, por exemplo, no caso da Delta, os parlamentares precisam saber o que estava acontecendo, as informações desses documentos. É a essência dessa CPI, porque a parte do crime organizado em Goiás, com a contravenção, a polícia aprofundou duas operações, aprofundaram investigações. E os fatos novos, remanescentes destas duas operações, são esses que ligam o poder público a empresas, tendo à frente a Delta, numa relação corrupta, com desvio de dinheiro público através do superfaturamento de obras. Portanto,
este é o desafio que temos que enfrentar, investigar o que é real nessa relação do governo municipal, estadual e federal, com a Delta e as suas coadjuvantes. Falando em governo, ontem o delegado falou muito sobre o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, e cita, além das 200 e poucas conversas que tiveram, cita algumas particularmente, como aquele ligou para dar parabéns para o Carlinhos Cachoeira. E já se fala em convocação. O que o senhor acha disso? O governador de Goiás tem que ser convocado e ele próprio pediu. Ele tem que vir à CPI dar explicações. Mas não é só ele, existem outros 2 governadores que estão no mesmo patamar de responsabilidade. Devem explicações à CPI ao Brasil. É o governador de Brasília e o governador do Rio de Janeiro. Como fica a situação do deputado Lereia, que já apareceu em algumas gravações também, e ontem, segundo alguns parlamentares depois do depoimento, oficializou de vez o envolvimento dele com Cachoeira. Como que fica? Porque o deputado Esther Panassessian se licenciou, o senador Demóstenes saiu do cargo, e o dele não aconteceu nada. Como que fica a situação dele? Eu defendo historicamente esta postura. Quando há denúncia com indícios sérios, deve haver o afastamento, até a conclusão das investigações. Se houver participação em delito, não volta mais. Se não houver, volta e será desagravado. Eu acho que esse é o comportamento que deve adotar o partido. Por que o partido não pressionou para ter alguma expulsão, por exemplo, do parlamentar? Eu não posso responder, né? E cabe à executiva nacional do partido dar essa resposta. Eu tenho defendido essa posição. Os que são citados, denunciados, com indícios sérios de responsabilidade, devem se afastar até a conclusão das investigações. O senhor vê isso, que são indícios fortes contra o deputado Lereia? Há indícios, sim, é claro. Todos nós estamos verificando que os indícios são consistentes. Então tem que haver afastamento, oportunidade de defesa e, se houver lisura de procedimentos comprovada, é evidente, volta e será desagravado. Senador, a venda da Delta, agora esse negócio, o senhor acha que atrapalha, interfere alguma coisa nas investigações, no trabalho da CPI? Não interfere, mas é uma negociata, é uma transação marcada pela imoralidade. Um grupo econômico que recebe vantagens do poder público, 16 bilhões há pouco tempo, com juros subsidiados, compra banco e agora compra uma empresa que está no epicentro de uma escandalosa operação entre poder público e setor privado. O Ministério Público do Rio de Janeiro agiu muito bem ao pedir a investigação desta operação. Senador, em relação ao depoimento do Cachoeira avançando, ele vai vir e, por questão de segurança, ele não vai ficar, se sentar à mesa com os senhores ou nem na mesa da presidência. A CPI também não vai exigir que ele permaneça algemado, né? Ele vai ser tratado com a dignidade. A informação que eu tenho é que ele retirará as algemas ao ingressar no Senado, né? Chegará algemado até os portões do fundo, ingressará pela porta do fundo, aliás, deve ser assim mesmo, tem que ingressar pela porta do fundo e vai prestar o seu depoimento. Espero que fale, né? Tem muito a falar. Deve falar, o silêncio não recomenda. Senador, se fosse possível fazer um balanço já da CPI, qual seria esse balanço dessa primeira semana de depoimentos e uma expectativa para a próxima semana? O balanço é que a CPI mantém o escândalo na ordem do dia, é importante por isso, e começa a propor transparência maior. Acho que o papel da CPI é conferir transparência. Por isso que nós estamos trabalhando para a revogação do segredo de justiça. O escândalo é de proporção elevada. Há fatos relevantes que justificam. O interesse público recomenda. Não há nenhuma razão para se manter segredo de justiça. E a CPI tem essa obrigação. Esta é uma tarefa da CPI, trabalhar para acabar com o segredo de justiça nesse escândalo. E convocar o PGR? Não. Aí é afrontar a Constituição, a legislação vigente, é uma afronta à instituição. O Procurador-Geral da República está cumprindo o seu dever, está dando respostas às questões suscitadas. Nós estamos investigando
exatamente pessoas com foro privilegiado, porque o Procurador-Geral da República instaurou os procedimentos. Há aí desvio de foco, há uma tentativa de fragilizar a autoridade do procurador, que tem a responsabilidade de denunciar os criminosos que estão sendo investigados e tem a responsabilidade da advocacia de acusação no julgamento do mensalão. É esta a razão que leva alguns a afrontarem a figura do Procurador-Geral da República. E mais, alguns estão irritados não porque demorou, mas porque não arquivou. Gostariam que fosse arquivado.